Olá, graça e paz. Você já conversou com alguém que na hora da conversa concordou com você, até mudou as suas atitudes, mas passou um tempo, você encontrou com essa pessoa e percebeu que ela voltou a praticar os mesmos erros de antes, como se vocês nem tivessem conversado sobre o assunto? Já parou para pensar que você pode ser esse tipo de pessoa? Eu sou o Nelson Costa e hoje eu vou passar para você mais algumas informações para que você melhore ainda mais a sua comunicação dentro da sua casa, conversando com seu esposo, ou com a sua esposa, ou com seus filhos. Eu quero ensinar você a ser um bom ouvinte. Então vamos ao assunto de hoje. Eu convido você a ler comigo, a meditar comigo em Mateus capítulo 13, do versículo 20 ao 21, e que Jesus ele ensina a seguinte questão para os seus ouvintes. Ele disse: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui Jesus estava dando continuidade à sua explicação sobre a parábola do semeador. Ele está dizendo aqui da segunda parte da semente que caiu no meio das pedras e não conseguiu produzir fruto conforme deveria acontecer. Ou seja, não tinham raízes para que pudessem produzir frutos bons. Mas eu quero que você fique atento para um detalhe que eu acredito que é muito interessante a gente pensar, que a pior coisa quando se trata da conversa na relação conjugal, na conversa do relacionamento conjugal, antes seja marido, esposa, ou na família de modo geral, é a pessoa ela não ter uma opinião própria. Ela, na verdade, ela é conduzida pela opinião dos outros. Ela é influenciada o tempo todo pelas opiniões alheias ao lar dela. Ela está sempre preocupada com o que as pessoas estão falando. Jesus aponta que a dificuldade do seu ouvinte da época ter entendido a sua mensagem é que essas pessoas, segundo ele, não tinham raízes em si mesmas. Ele falou, essa pessoa que não ouviu a sua palavra, no caso, a semente semeada no meio dos pedregais, a dificuldade é não ter raiz em si mesma, ou não ter raiz em si mesmo. Porque essa pessoa que muda de opinião de acordo com as circunstâncias, de acordo com os momentos. Essa pessoa então não tem raiz, ela não tem estrutura para realmente assimilar aquilo que ela está ouvindo. E Jesus diz o seguinte, essa pessoa que não escuta, por que ela tem dificuldade de ouvir? Porque quando chega a angústia ou a perseguição, ela logo muda de ideia. Foi justamente isso que Cristo estava dizendo. O problema era que a pessoa era inconstante, um ouvinte inconstante. Ou seja, que não tem raiz, e por não ter raiz não tem entendimento. E como não tem entendimento, o que acontece? Essa pessoa é de curta duração, o aprendizado dela é de curta duração, porque infelizmente falta raiz profunda para que essa pessoa compreenda aquilo que ela está ouvindo. Então eu tenho para você aqui alguma solução. A solução para a gente ser um bom ouvinte, ouvir adequadamente, é criar raízes. Se na questão da parábola, o que dificultava aquelas pessoas de ouvirem o que Jesus estava dizendo era por não ter raiz, então a solução para ser um bom ouvinte é criar raízes. E eu quero deixar para você então algumas dicas para que você crie raízes, seja um bom ouvinte, consequentemente tenha uma família cada vez melhor, mais abençoada e um relacionamento sólido. A primeira dica que eu quero deixar para você, que é ser um bom ouvinte, é que você não pode ter preguiça de ler. Não tenha preguiça de ler. Leia livros, em especial a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente, constantemente. Mas leia também livros sobre relacionamento conjugal, sobre finanças, sobre sexualidade. Ouça o que pessoas experientes estão passando por aí, as informações estão sendo passadas nos livros bons que temos aí no mercado. Então leia bastante livro sobre casamento, sobre relacionamento. Isso vai fazer com que você tenha um coração próprio para receber conteúdo realmente bom para transformar aí o seu relacionamento
e toda a sua vida com as outras pessoas que convivem com você. Essa então é a primeira dica. A segunda dica é: não baseie as suas ideias nas ideias dos outros. Isso significa tirar as pedras. Observa que Jesus disse que a dificuldade dessas pessoas em criar raízes é porque tinham pedras. Então, se tirarmos as pedras, haverá possibilidade das raízes elas aprofundarem. E que pedras são essas? Com certeza, pedras se referem a todo mau ensino, más orientações, más informações, maus aprendizados que nós aprendemos ao longo da vida. Nós temos que aprender a tirar tudo isso. Com a leitura constante da Bíblia e de outros livros, essas pedras já vão ser retiradas. Mas é importante que você então deixe esses maus conteúdos, más informações para lá e realmente aprenda a ouvir coisas boas que vão transformar você em uma pessoa cada vez melhor. A terceira dica para você: aprenda a suportar as críticas. Segundo Jesus Cristo falou, as pessoas que estavam ouvindo ele que não tinham raízes eram pessoas de curta duração. Elas ouviram na hora, ficaram alegres e abandonaram imediatamente porque vieram as perseguições. Isso significa que quando você está ouvindo coisas boas ou está tentando fazer coisas boas, haverá críticas. Pessoas tentando desvirtuar você, tirar você do caminho, falando mal de você, criticando a sua posição, falando que você é isso, que você é aquilo. Se você não suportar as críticas, então você será um péssimo ouvinte, porque sempre haverá pessoas criticando a sua posição, a sua conduta. Ainda mais se for para o lado bom do relacionamento, sempre haverá pessoas criticando o seu posicionamento. Então, não ouça as críticas, resista às críticas. E a quarta e última dica é que seja humilde. Se você quer ser um bom ouvinte, tem que ser humilde. Ser humilde significa que você vai compreender que você não conhece todas as coisas. As pessoas sempre têm algo a nos ensinar. E quem está falando, se você parar para ouvir, alguma coisa você vai aprender dessa pessoa, porque todo mundo tem alguma coisa a nos ensinar. Então seja humilde. Seja humilde e entenda que os outros sempre têm coisas boas para repassar para nós, assim como nós temos condições de repassar coisas aos outros. Mas se você parar para ouvir, você vai compreender, isso vai começar a transformar o seu coração e você vai ter condições de realmente criar raízes profundas no seu entendimento e você vai começar a compreender melhor o que as outras pessoas estão dizendo, em especial o seu esposo ou o seu marido, ou por que não dizer os pais que às vezes têm a oportunidade de falar com a gente ou com você. É muito importante ser um bom ouvinte. Tá? Então eu deixo para você essa informação, deixando claro que você não pode ser conduzido pelas opiniões dos outros. Você não pode ser conduzido pelas opiniões das outras pessoas se você não avaliar essas opiniões. Porque de repente há uma opinião boa que a pessoa passa para você, se você avaliar, analisar, são coisas boas, por que não praticar? Eu estou dizendo de várias opiniões que tem por aí, que a pessoa ela é inconstante, ela não consegue se firmar em um pensamento, em um posicionamento, e ela é levada por todas as sortes de informações que nos rodeiam o tempo todo. E eu deixo para você agora também uma reflexão. Você pense comigo aqui agora. Pense bastante. Se você tomar uma decisão com base na opinião das outras pessoas, então não foi você quem tomou a decisão. Foram as outras pessoas que decidiram por você. Pense nisso e fique com Deus.